Vamos aplaudir o nome de Jesus. Ele é digno. Toda honra e toda glória seja o nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Não há outro como você. Não há a quem possa se comparar. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes reis e sacerdotes. Sim, o Senhor é digno. O Cordeiro que está diante do Pai, que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Sim, Jesus, você é digno de abrir o selo e de completar o plano redentivo. Oh Deus, libere sobre esse lugar espírito de sabedoria e de revelação, para que à medida que a palavra que será ministrada, exposta, ela venha a penetrar no mais profundo dos nossos corações duros, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro e reto, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Senhor, que essa palavra não venha de mim mesmo, mas venha direto do trono da graça. Venha inflamada com o fogo do teu Santo Espírito, atinja os nossos corações e nos faça queimar de amor por você. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Amém, gente. Pegue sua Bíblia, vamos ler. Você pode ficar de pé em reverência às Sagradas Escrituras. Será uma leitura um pouco longa, mas é necessário para que possamos compreender. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quem encontrou diz: eu amo Jesus. Quem não encontrou diz: eu amo também. Muita gente não encontrou, né? Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se vai passar, mas tudo bem. Amém. Olha que lindo, você vai achando a palavra: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Que maravilha, isso é muito bom. Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler ele todo, tá? A minha versão é a Almeida 21, se a sua tiver diferente não tem problema, tá? Mas acompanhe comigo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui, este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo,
os quais foram anunciá-los aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo, os discípulos pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Evangelho do Senhor, louvado seja, ó Cristo. Você pode sentar. Muito bom essa conferência de oração. Amo estar aqui. Vejo algumas irmãs conhecidas, muita gente. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Rafael, sou da paróquia Sião, ali em Olinda, uma casa de oração que está completando 1 ano e meio mais ou menos, tá? Que foi estabelecida ali no começo de Olinda, na Vila Popular, e nós temos um encargo que é levar à sala do trono incenso dia e noite, noite e dia. Então nós estamos lá nesse tempo perseverando, fazendo com que o nosso chamado, a nossa vocação sacerdotal seja de fato exercida. Isso é muito importante, porque vocês sabem, né? Vocês são sacerdotes, amém? Mas só saber que é um sacerdote não faz de você um sacerdote. O que faz de você verdadeiramente um sacerdote, uma sacerdotisa, é ministrar ao Senhor. É estar diante da sala do trono, diante do trono da graça. E também ministrar aos homens, ao mundo, aos perdidos. É sobre isso que tem a ver a ressurreição de Jesus Cristo também. E a gente está falando sobre esse tema, né? Ressurreição. Talvez você já esteja sabendo de tudo, né? Eu tive que mudar até o texto, porque o Milda leu o meu texto. Ela não combinou comigo isso. Mas foi do Espírito, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas enfim, eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, mas eu quero falar sobre questões práticas na nossa vida. A gente leu esse texto do Evangelho falando exatamente sobre o dia da ressurreição de Jesus. Mas a gente precisa entender algo, e eu quero trazer um pouco de doutrina para a nossa caminhada, que é importante a gente entender. O que a ressurreição ela implica, o que ela garante, o que ela nos assegura. Isso é importante, porque senão, vã é a nossa fé. Se nós não entendemos isso, se nós não olharmos para o que está de fato estabelecido, nós então deixamos de usufruir e desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Paulo vai dizer que se com o nosso coração nós crermos e com a boca nós confessarmos que não foi apenas que Jesus Cristo veio e morreu, mas ressuscitou. Porque tem muita gente que crê que em Jesus Cristo, um Jesus histórico, isso aí é inevitável. Muitas pessoas creem que Jesus morreu numa cruz, foi crucificado, mas não crê que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo. Essa é a base da nossa fé. Se você não tem isso no seu coração, Jesus está vivo. Ele é um homem judeu de 33 anos e meio, mais ou menos. Ele tem um corpo como o nosso, deve ter mais ou menos a altura de 1 metro, um pouco mais alto que eu. Um corpo glorificado, glorioso, e ele está no céu, assentado à direita de Deus. Mas é este homem que vai voltar. Não é um espírito, não, ele não é invisível. Jesus não é invisível. Ele não é uma ideia, ele não é uma utopia, ele é um homem judeu e ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador. E é este homem que nós estamos aguardando. Gente, imagina vocês, se eu chegasse aqui para você e falar assim, gente, olha, semana que vem é meu aniversário. Não é não, gente, mas é só uma propósito, tá? E aí, vocês todos são meus convidados. E
se preparem, que vai vir uma pessoa para pegar vocês, tá? E eu vou estar junto com essa pessoa. Então, estejam prontos, em tal hora. O que você faria quando chegasse naquele determinado momento? Você estaria pronto? Esperando. Nós estamos esperando por esse homem. Há um casamento. Há um casamento. Há uma bodas nos esperando. E ele disse que essas bodas, quem vai entrar, são aqueles que estão com vestes nupciais. Gloriosos, sem máculas, sem mancha. Essa é a noiva do Senhor. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para esse dia? Sabe qual é o problema? É porque quando eu dou uma data para você, você fica pronto. Mas Jesus não disse qual era o dia. Aí sabe o que acontece? A gente vai deixando para depois. A gente vai deixando para depois. A gente vai deixando. Não, eu creio, está chegando, beleza, ele está voltando, mas não está na hora ainda de se arrumar. Gente, quando ele chegar, vocês viram que tem 5 virgens imprudentes que elas deixaram sem óleo. E aí não dava mais tempo. Será que nós estamos com óleo armazenado? Como estão as suas lamparinas? A gente acabou de cantar aqui. Foi muito de Deus. Como foi? Como está a nossa reserva de óleo? Sabe onde é que adquire esse óleo? Na presença do Senhor, diante do trono, comprando dele. Ele é o que vende. Só que o que ele vende é de graça. Venham a mim, todos que têm sede, bebam. Comprem de mim vinho e leite. Isaías 55. Nós precisamos estar preparados para isso. Então, quando a gente olha para a ressurreição, nós vemos que isso é tão importante que os 4 evangelhos, eles trazem essa narrativa. Você vai ver que Lucas, Marcos e Mateus, eles são sinóticos, mas eles trazem perspectivas e visões diferentes. João é o considerado o 4º evangelho, ele vai trazer de uma outra ótica. Ele foi escrito depois de todos os outros. Mas uma coisa é intrínseca e fundamental em todos os 4 evangelhos: a ressurreição de Jesus Cristo. Poucas são as narrativas e os fatos que se completam por completo, mas a ressurreição, ela está em todas com os mesmos detalhes e elas se completam trazendo uma grande história. Isso é importante, porque o Novo Testamento está pautado nisso. Todas as epístolas escritas, seja de Paulo, de João, de Pedro, todas, elas partem do pressuposto e predominantemente de que Jesus está vivo. E ele está encaminhando, falando para as cartas, para Coríntios, para todas as igrejas, de que Jesus está vivo. E se não fosse isso, não teria a grande comissão. Eles iriam anunciar o quê? Eles iam morrer pelo quê? Eles iam ser martirizados pelo quê? E o livro do Atos dos Apóstolos, ele é exatamente a vida da igreja proclamando Jesus Cristo e os sinais e maravilhas sendo autenticados naquela mensagem. É Jesus operando por meio dos apóstolos. A gente pode entender que Atos dos Apóstolos é o livro, mas é o Atos do Espírito Santo. É o Atos de Cristo por meio do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Fica mais completo assim. Apocalipse começa com João vendo o Cristo ressurreto. Quantos querem ver esse homem? A gente falou aqui, olha, cantando, tem fogo nos olhos. Será que você já contemplou o fogo nos olhos de Jesus? A gente precisa olhar para ele, porque a gente às vezes fica criando uma imagem de um Jesus galego dos olhos azuis. Esse Jesus não é bíblico. Quer pensar em Jesus? Abre Apocalipse 1 e você vai ver que ele tem cabelo branco, ele tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, da sua luz, o seu rosto é reluzente, os seus pés é como um bronze polido, ele está com um manto branco, e sobre o seu peito há um cinto de ouro. Esse é Jesus. Aí você olha e agora, como é que é Jesus? Jesus é assim. É esse Jesus que a gente vai ver. É esse Jesus que está no céu. João está vendo ele. E quando ele viu João, o que aconteceu com ele?
ele caiu como morto. Aí depois a gente diz que tem encontros com Jesus, Morgana, e está em pé. Gente, quem tem encontro com Jesus, primeiro cai, depois ele levanta. Só apenas alguns entenderam. Vou repetir para você. Quem tem um encontro com Jesus, primeiro cai e depois ele levanta. Você e eu estávamos mortos. E quando nos encontramos com ele, nós caímos em arrependimento e ele nos ressuscitou juntamente com ele. Agora você tem nova vida. Você tem agora o Espírito Santo. E agora como que nós estamos caminhando? Porque quando olhamos para a ressurreição de Cristo, Paulo vai trazer isso em Efésios 2, eu vou ler já o texto, mas ele diz que nós fomos ressuscitados com ele e agora nós temos uma nova vida. E nós estamos assentados nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Então, gente, a gente não fica batendo boca com o demônio, não. Eles estão sob os nossos pés. E aí só precisa de quê? Renovar a nossa mentalidade sacerdotal, na onde nós estamos posicionados. Aí tem gente que se posiciona. Não, se posiciona. É de joelho, gente. A natureza da ressurreição de Cristo não é que ele deixou de ser um morto, ele não reviveu, assim como foi com Lázaro. Porque Lázaro, ele reviveu, mas depois ele morreu de novo. Jesus não, ele ressuscitou e o seu corpo agora é um corpo glorioso. Ele venceu a morte. Ele agora tem um corpo que é incorruptível, não está mais sujeito a envelhecer, ele não está sujeito a sentir dor, ele não sente nem fome, ele come só por comer com os amigos dele. Legal isso, né? Jesus come, cara. Muito legal. E Paulo vai dizer que quando ele ressuscitou, ele estreou um novo tipo de vida. Gente, é a mesma coisa com a gente. Quando fomos ressuscitados junto com Cristo, uma nova vida em nós também foi gerada. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, uma nova maneira de caminhar, é uma nova natureza. Nós agora estamos unidos com Cristo, nós somos espírito, um com Ele também. Apesar de estarmos ainda nesse corpo mortal, corruptível, mas nós já somos seres espirituais. Eu gosto de falar muito isso, eu falo direto lá na Sião, a gente está aqui, mas não está aqui. É muito bom isso, né, não, Carlinhos? A gente está aqui, mas não está aqui. Porque nós somos um em espírito com Ele. Nós estamos já nas regiões celestiais, mas ainda estamos nesse corpo aqui preso, aguardando a redenção dos nossos corpos. A natureza, toda a criação, a ardente expectativa dela é a manifestação dos filhos de Deus. Que filhos de Deus é isso? Seremos nós ressurretos junto com Cristo, sendo arrebatados e depois sendo estabelecido com Ele o seu trono, e com Ele reinaremos. Essa é a verdade. Qual é a nossa esperança? Se Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer, é vã a nossa fé, e nós somos o povo mais infeliz da terra. Meu Deus, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, não, a nossa mente está na eternidade. Nós não olhamos para essa era. Nossa esperança não está em direita, em esquerda, em Bolsonaro, em Lula, ou seja, qual for outro político. Nossa esperança é Cristo, o homem vivo, é Ele, aplauda o nome dEle. E o corpo dele talvez, porque agora glorioso, quando ressuscitou, os discípulos não reconheceram de imediato. Maria Madalena não reconheceu. No texto paralelo de Lucas e Mateus, nós vemos que Maria Madalena estava chorando, e aí ela olha, pensa que é um jardineiro. Ela pensa, não, é o jardineiro. Jesus é o jardineiro.
E as árvores somos nós. Mas é ele que passeava no jardim do Éden. E aí, ela também não reconhece. Os discípulos a caminho de Emaús também não reconhecem. Os apóstolos não creram. O texto mostra que Jesus, quando encontrou com ele recriminou a incredulidade. Meus irmãos, incredulidade é abominável aos olhos de Jesus. Nós precisamos parar de ser incrédulo. Se lembra daquele pai que tem uma filha endemoniada? E Jesus falou assim: se creres, verás a glória de Deus. Não tema, né? Só crê. E aí ele diz assim: Senhor, eu creio, mas cura da minha incredulidade. Isso ensina muito para a gente, porque nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele está vivo, nós cremos que Ele é o Filho de Deus, nós cremos. Mas você crê que agora o Espírito Santo está aqui, e nesse exato momento, curando, libertando? É esse poder que estava sobre os discípulos, e é esse poder que está sobre nós. Mas a questão é quão ousados nós estamos sendo. Se nós não estamos saindo por aí e pegando aqueles irmãos que estão de cadeira de roda e orando por ele, a gente não crê muito. Se a gente crê mesmo, a gente chega para o irmão e fala assim: irmão, posso orar por você? Porque eu creio que Jesus, o Espírito Santo, pode te levantar essa cadeira. Ele pode não crer, mas você tem que crer. Nós não temos essa opção de não crer. E talvez seja por isso que nós não temos visto tantos sinais e maravilhas no corpo de Cristo. Mas olha o que está acontecendo. Porque eu tenho relatos de amigos que estão em missões na Europa, nos Estados Unidos, na Venezuela, no Paquistão, no Afeganistão, em Israel, de pessoas sendo curadas, visão sendo restaurada, audição sendo restaurada, mudos falando. Está acontecendo. Só que tem pessoas que creem e vão. Tem outras pessoas que diz que crê e senta no banco. Se esse tem sido nós, isso vai mudar a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu não falo de criar um movimento: olha, gente, vamos marcar amanhã, semana que vem, evangelismo, todo mundo, e a gente vai. Não. Isso é legal também, ok, é válido, beleza. É no seu ordinário. É no seu dia a dia. Dia a dia. Logo depois que os discípulos são batizados com o poder do Espírito Santo em Atos 2, Atos 3 diz que João e Pedro, eles estão caminhando, indo para o templo para orar. Aí no meio do caminho, na porta, ele encontra um paralítico. E fala assim: olha, estende a mão pedindo esmola. Aí Pedro olha para ele e fala assim: irmão, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Normal. Sabe o que é que está acontecendo hoje? É que a igreja tem ouro e prata, mas não tem um levanta e anda. Misericórdia. Misericórdia. Essa deve ser a nossa vida ordinária. Você vai na farmácia, é o melhor lugar, está todo mundo doente. A não ser que você vá lá para comprar um desodorante, uma coisa assim, né? Mas da farmácia que mais tem gente doente. Hospital, será que você já foi visitar enfermo? Acho que aqui tem um ministério, né, de acolhimento, tem, que o Diogo já falou comigo, que vai atrás das pessoas. Quem é que está doente, irmão? Tem, ele disse que a gente vai tocar nos enfermos e eles serão curados. A gente precisa perguntar: tem alguém enfermo? Estou perguntando: tem alguém aqui enfermo hoje? Tem alguém enfermo aqui? Levante sua mão. Amém. Você está enfermo. A gente vai orar por você. A gente vai orar por você. No final, a gente vai orar por você. Eu creio que o Espírito Santo vai curar você. Eu creio nisso. Os sinais acompanham os que creem. E toda vez que a palavra era ministrada, o Espírito Santo vinha e testificava. Não é simplesmente a gente sentar e falar: gente, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Isso acontece também, a gente tem imposição de mãos, eu valorizo muito isso. Mas o poder é por meio da pregação do Evangelho. É pregação, é esse Cristo ressurreto que passeia por entre os candeeiros. Ele está aqui, Ele está operando. Enquanto a gente fala sobre Ele, a gente testifica do seu Espírito, Ele libera poder. Mas a gente precisa crer
crê. A ressurreição de Jesus, como base doutrinária maior, ela nos garante que também nós seremos ressuscitados. Essa é a nossa esperança. Já falamos da bendita esperança de ver Jesus, maravilha. Mas a nossa esperança, junto com essa expectativa de ver Jesus, é de saber que se eu morrer, acabou, foi? Não. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Gente, a gente está vendo cristãos, crentes dentro da igreja que tem medo da morte. Para. Aí perdeu um ente querido. Desespero, porque morreu. O luto é válido, gente. Sim, a tristeza, nosso ente querido. Gente, mas Cristo venceu a morte. Aquele que crê em Jesus, se ele morreu, o crente morreu, ele está no melhor lugar do mundo, ele está diante de Cristo. Eu morro de inveja dele. Sabe o que mede a nossa verdadeira fé? É o quanto nós nos deparamos com a morte. Quer ver? Quem é que quer ver Jesus hoje? Sabe que você ver Jesus hoje implica de você abandonar tudo e morrer. Paulo falou, para mim, morrer é lucro. E viver é Cristo. Eu quero partir e estar com Jesus, gente. Mas eu tenho uma missão, tenho uma obra aqui. Você já orou assim para Jesus? Ô Jesus, me leva hoje. Me leva. Quero te ver, Jesus. Esse é o tipo de oração perigosa. Aí Jesus pode responder: eu não vou te levar hoje não, filho. Fica mais um tempinho aí. Mas que bom que você quer estar comigo. Eu também estou com você. Isso mostra o quanto que a gente quer ou o quanto que estamos apegados a esta vida. Aí tem gente que diz assim, eu vou até criticar aqui, mas está gravando não, né? Está gravando? Está gravando, é? Então deixa para lá. Mas tem umas pessoas que falam assim, não, eu não vou morrer porque eu tenho promessa de Deus e tem que se cumprir na minha vida. Será? Isso não é bíblico não, hein? Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Moisés não viu o cumprimento da promessa. Os discípulos não viram o retorno de Jesus à promessa. Por que ele vai cumprir na sua vida? E se ele levar você e não cumprir a promessa? Você vai ficar chateado com ele? Ou é melhor estar com ele ou é a promessa aqui? Eu quero o Deus da promessa, irmão. Eu não quero a promessa não, meus irmãos. A minha promessa é Ele. A minha promessa é Ele. Ele é o melhor de tudo. Então, a ressurreição garante também de nós a regeneração, uma nova vida. Essa é a primeira garantia que nós temos por Cristo. Porque Ele ressuscitou. Nós fomos ressuscitados com eles. Agora nós temos uma nova vida. Nós fomos regenerados. E agora caminhamos em uma nova natureza, se despojando de todo o pecado e sendo revestido do novo homem que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo vivendo em nós, através de nós. Isso é maravilhoso. A ressurreição garante isso. Quando essa mensagem da ressurreição é proclamada, ela é pregada, aquela pessoa que está morta, ele ouve e tem vida. Isso é poderoso. É por isso que Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Você, um dia essa mensagem entrou no nosso ouvido, penetrou o nosso coração. Nós estávamos mortos não ouve nada, mas a gente ouviu o evangelho. É essa palavra que precisa ser proclamada. A ressurreição que Jesus conquistou, Ele conquistou para nós uma nova vida como a sua vida. É por isso que nós devemos caminhar como Ele caminhou. Como Ele caminhou. Sem o Espírito Santo era impossível. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, mortos em nossos pecados e delitos. A gente fazia o que era bom aos nossos próprios olhos, que é maldade diante de Deus. Agora que a gente nasceu de novo, um novo nascimento,
A nossa novidade de vida é pelo poder do Espírito nos faz caminhar como Jesus caminhou. Cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de amor. Uma entrega sacrificial pelo irmão. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Se lembra disso? Quando antes de Jesus você amava você e só você mesmo e a mais ninguém. Mas agora que você nasceu de novo, você ama a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Mas tem muita gente que nasceu de novo e que só diz amar a Deus e não ama o irmão. Acho que aqui não tem isso. Não tem. Mas Jesus disse, na verdade João escreveu, que amar a Deus é amar o irmão. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê e dizer que ama o irmão a que vê e não amar ele. Ele é um mentiroso. Então a prova de que amamos a Deus é quando amamos o nosso irmão. Nosso irmão dentro da igreja, mas fora da igreja também. O mundo, uma entrega pelo do mundo, porque Jesus se entregou para a gente, um bando de pecador. E a gente precisa ir atrás desses pecadores que Ele quer também alcançar. A ressurreição de Cristo também garante a nossa justificação. A morte de Jesus, Ele é como se fosse um brado. A ressurreição de Jesus é a declaração do Pai dizendo assim: eu aprovo o que você fez. Está pago, está satisfeito. Toda a justiça de Deus está satisfeita. Não há agora mais como derramar a minha ira, e aqueles que estão agora debaixo do sangue do Cordeiro, vocês têm acesso à minha presença. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, Romanos 5, temos paz com Deus. Justificados, isso é um ato legal. Gente, eu vou entrar aqui, eu vou falar um pouco de doutrina daquilo que eu creio. Se você crê diferente, não tem problema. Depois a gente trata disso teologicamente, tá? Eu não estou falando de calvinismo, nem arminianismo. Mas tem gente que acha que pode perder a salvação. Tem gente que acha que, não, estou salvo. Eita, perdi a salvação agora. Agora eu vou buscar a salvação de novo. Oxe, a salvação é você que conquista? Ou foi Cristo que conquistou na cruz? Não tem isso. O nome da gente está escrito no livro da vida. Deus, Ele não passa um liquid paper assim. Eita, olha, agora sim, de volta. Não, agora não. Deus não é esse, gente. A justificação pela fé é uma doutrina que é um ato legal de Deus. O que acontece? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Sabe o que está acontecendo? Se você crê na morte e ressurreição de Jesus, você agora é um filho de Deus por causa da adoção. Não tem mais como você deixar de ser filho. Não tem. Ele agora diz e lhe chama de amigo. Você tem paz com Ele. Você não está mais em guerra com Ele. Ele te comprou com sangue. Ele disse que você está na mão dele. Ninguém arranca você de lá. Não tem nada. Você pode pecar, meu irmão. Pode se escandalizar com o que eu vou falar. Você vai pecar e Deus não vai deixar de te amar. Porque não é sobre o que você faz. É sobre o que Cristo fez. É sobre o sangue do Cordeiro. Agora é claro que você vai precisar se arrepender. E aí sabe o que é que move isso? É porque você peca e aí o Espírito Santo gera em você uma tristeza. A tristeza de Deus. Aí não é a paz de Deus, não é a paz com Deus que você perdeu. Você tem agora a paz de Deus que você perde. E aí você se arrepende. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, lhe preenche. Você recebe o perdão. Vai restaurar o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Mas a salvação, gente, se a gente pudesse perder, certamente perderíamos. Se depender de nós, nós já tínhamos estragado. Se a salvação depender de nós, sabe o que acontece? A gente não estava nem aqui. Sabe o que a gente fazia? Eu vou embora, quando eu quiser eu me salvo. Não é por meio disso, é por meio da fé. E tem gente que diz, não, eu creio em Jesus e anda numa vida devassa. Não crê em Jesus, porque aquele que crê em Jesus, que ressuscitou juntamente com Ele, tem uma vida diferente, tem uma vida nova. Não anda no mesmo pecado, nos mesmos delitos. Não tem como.
Se alguém diz que vive para Deus, crê em Deus, que é o Filho de Deus e está no mundão, meu irmão, gente, a Bíblia diz que ele é o filho do diabo. Não tem como. Eu não coloco em xeque as escrituras, eu coloco em xeque a experiência e a relação do irmão que está falando isso. A Bíblia ela é inerrante e infalível. Se está escrito, está escrito. Aquele que nasceu de novo, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ponto final. Amém? Glória a Deus. A ressurreição de Jesus nos assegura que nós também teremos corpos gloriosos. Será que você já pensou assim? Oh meu Deus, tu já pensou assim? Que vai voar? A gente pode pensar, gente. Teletransportar é bíblico, né? Teletransportar. Aparecer num lugar e de repente aparecer no outro. Gente, a gente vai ter um corpo glorioso. Que legal. O que é isso? Você precisa parar e se perguntar. Qual é o corpo de Jesus? Como que ele é? Porque as escrituras dizem que nós seremos como ele é. Nós não seremos Deus, não é isso. Mas nós teremos as mesmas características. Nós seremos parecidíssimos com ele. É isso que ele está fazendo em nós. A obra do Espírito é forjar o caráter de Cristo em nós. E a cada dia você está mais parecido com Jesus. Mais paciente, mais humilde, mais bondosa, mais generosa. Na igreja a gente não tem encontrado muita gente cheia do Espírito generoso, que dá tudo assim, sabe? Como Jesus deu. Mas o Espírito Santo ele está movendo. Eu creio que a obra missionária vai ser erguida por mulheres que vão ofertar generosamente. Mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, entregaram tudo. Jesus só pôde completar a sua obra, porque por trás dele tinham mulheres que entregaram tudo. Isso é muito importante. Aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. E aí, esse texto traz para a gente alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento, quando a gente olha para ele, eu quero trazer agora aplicações práticas para a nossa vida, é que quando ressuscitamos com Cristo, agora nós estamos debaixo de uma obediência. Antes não eram desobedientes, eram filhos da desobediência, filhos da ira. Mas agora que a gente é igual a Cristo, qual é a maior marca de Cristo? Obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E esse também é o nosso chamado, a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então a ressurreição, gente, deve ser diária na nossa vida. O que precisa dentro do seu coração morrer? Tem muita coisa dentro de nós que precisa morrer. E precisa ser colocado diante de Deus. E sabe o que acontece depois? O poder da ressurreição nos reergue e nos transforma. É uma vida de oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se amoldar o padrão do mundo. Isso a gente não consegue fazer sozinho, gente. Só com os irmãos. Só na comunhão. Com amigos que vai chegar para a gente, vai falar assim, olha, irmão, acho que você precisa melhorar o seu temperamento. Você tem sido muito arrogante. O que você faria se uma pessoa dessa falasse para você? Se um irmão falar. Capaz de você dizer, ixi, e tu? Vai ver se eu estou lá na esquina, irmão. Fala comigo não. Olha para o teu. Tira a trave do teu olho, irmão. Vigia. É assim, gente? Não deve ser assim. Se o irmão falar para a gente, olha, você está soando arrogante, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Você fala assim, cara, você acha isso? Me perdoa. Ora por mim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. A gente precisa de ter irmãos que a gente vai chegar e falar assim, como é que você me enxerga? O que é que você acha que eu deveria mudar? Eu não quero do meu lado pessoas que dizem assim, não, tá tudo bem, velho. Massa, parabéns. Ó, a palavra foi boa. Não, velho, eu quero escutar pessoas para dizer assim, olha, cara, você errou aqui. Não foi legal isso.
Sou assim. Talvez você deveria fazer assim. Isso é que vai preservar o nosso coração humilde. E nós experimentaremos o poder da ressurreição. Esse poder da ressurreição é experimentado diariamente, em todas as nossas mazelas, por meio da confissão de pecado. Cara, qual foi a última vez que você sentou com alguém e confessou seus pecados? A gente quer fazer confissão de pecado só no secreto para Deus. Não vai adiantar, gente. A Bíblia diz que é confesse os pecados uns aos outros. Sabe por que a gente evita falar com os outros? Porque a gente não quer perder a nossa vergonha. Como você falou? Também. Mas eu não estou nem aí às críticas, sabia? Esse é o nosso problema. Jesus, ele não teve reputação. E a gente quer preservar a nossa reputação. Essa é a questão. Aí a gente quer vir para a igreja e adorar, parecer que é santo. Santo. E quando é que a gente vai começar a adorar a Deus como pecadores que somos? Quando é que nós começaremos a ser diante do nosso irmão como nós somos diante de Deus? O irmão não pode ver, né? Só Deus que pode ver. E então a gente está fazendo, sabe o quê? Estamos vivendo como Adão e Eva, com folhas de figueiras, escondendo uns dos outros. E o que é que Deus fez? Ele falou assim, não, tira isso aqui, que eu vou te vestir. E desde o Éden já estava profetizado isso. Aquele animal inocente que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi o Cordeiro de Deus que morreu e nos comprou. E Ele nos deu agora novas vestes. Gente, somente em Jesus os rejeitados são privilegiados. Olha Maria Madalena. Maria Madalena era aquela que tinha 7 demônios. Naquela época a mulher não era nem contada. Naquela época a mulher, o testemunho da mulher numa corte, num tribunal, não valia de nada. A mulher era desprezada. A mulher, se ficasse viúva, ela ia mendigar. As pessoas não estavam nem aí para a mulher. Mas Jesus honrou essas mulheres no seu ministério. Mas quando ele ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu não foi para o João amado, não foi para Pedro, mas foi para aquela mulher que tinha 7 demônios que havia sido expulsa. E ela falou, e eles não acreditaram. Deus está levantando nessa geração mulheres com uma voz profética, como Ana, que estava no templo dia e noite, e creem no Messias que está voltando, o Rei dos Reis. Jesus, ele pega as pessoas que foram rejeitadas, quebradas, e coloca no lugar de privilégio. Ele tirou a gente da morte e nos colocou diante da sala do trono. A gente estava no pior lugar e ele botou no melhor lugar. Isso é graça. Imagine você, olha o que ele fez com a gente. Imagine você chegar em casa. E aí você entra em casa. Quando você chega, você vê um assassino com uma faca na mão. E ele matou o seu filho. E ele está com a faca na mão. E quando você vê aquilo, qual é o sentimento que bate na gente? Pode falar. Ódio. A gente quer matar aquele cara, a gente quer justiça. Ele tem que ser preso, ele tem que morrer. Mas não. Esse homem, quando ele viu ele com essa faca, com o filho dele morto, ele falou assim, olha, toma aqui a chave da minha casa, você está perdoado, e tome aqui todos os meus cartões de crédito, é tudo seu, pode ir. Esse foi Deus comigo e com você. Isso é graça. Você era rejeitado, desprezado, estava sobre a sua vida uma condenação, uma ira. A ira, o furor da ira de Deus estava sobre a sua vida.
A mão dele estava assim, ó. Ele estava em guerra com você. Mas Cristo morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos justificar. É por isso que nós não fomos mortos ainda, porque a obra de Cristo nos deu agora paz com Deus. Ele livrou do pecado, perdoou. A justificação é isso. Você está livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não agora, não somente isso. Toda a justiça do meu Filho está sobre você. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é declarado justo. Acabou. Sabe uma causa na justiça? Aí você está lá naquela causa e você ganhou. Acabou. Recorreu até o STF. Se bem que o STF não serve de nada hoje. Mas foi lá. Tem como alguém dizer assim: ei, tu não ganhou não, devolve. Não tem. Querem tirar o título do esporte, mas o esporte 87 é do esporte. Eu falo pela questão da justiça. Não tem. Quando o juiz defere, pum, o sumo juiz, que é Deus, o Pai, ele diz assim: pum, você é justo, não há condenação, não há mais culpa sobre você, você está perdoado, livre, cheio da graça, cheio do Espírito. Acabou-se. Não tem mais o que se reivindicar. Não tem, o diabo não pode mais acusar. Você estava no pior lugar, agora você está no melhor lugar. Segundo lugar, a ressurreição de Cristo proclama uma mensagem de que todos que estão caídos podem ser levantados. Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou assim para Maria Madalena: fala com os discípulos e fala com Pedro, eu quero me encontrar com ele lá. Ele sabia que os discípulos estavam tristes, com medo, estavam sendo ameaçados. Pedro tinha largado tudo. Pedro não era mais discípulo. Pedro tinha voltado, ele: vou pescar. Mas Jesus está dizendo assim: eu me importo com Pedro. Ele está chorando lá, eu quero me encontrar com ele. Talvez você hoje esteja assim, caído em alguma área da sua vida. Jesus, ele quer te levantar hoje. Ele quer encontrar com você hoje. Qual é a área que está fazendo você chorar? O que tem roubado o seu sono? O que tem te feito pensar em desistir? Jesus, ele quer encontrar com você hoje e te levantar. E é interessante que Jesus, ele leva Pedro a um lugar de encontro, onde ele foi encontrado pela primeira vez. Mas não apenas isso, a Bíblia trata de uma palavra, e ela é muito específica. Quando a Bíblia faz isso, as coisas é sensacional. O texto diz que quando ele está lá no mar da Galileia e Pedro está pescando, e aí um sujeito pergunta para ele: vocês pegaram alguma coisa? E ele não reconhece Jesus ressurreto. Pedro, talvez na sua tristeza, talvez no seu desapontamento, mas João, que era um pouco mais espiritual, ele chega para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor, Pedro. Aí Pedro: o quê? Aí ele larga tudo, ele se joga, ele vai encontra o Senhor. E quando ele chega lá no chão, tem um braseiro, e pães e peixes já estavam esperando. Só que é interessante é que essa palavra braseiro no Novo Testamento, ela só aparece 2 vezes. E as 2 vezes que aparece é com Pedro diante desse braseiro. A primeira foi no mesmo lugar onde ele negou Jesus. E agora Jesus está diante do fogo, do braseiro, com Pedro, restaurando ele, levantando ele. Pedro, tu me amas, Pedro? Hoje o Senhor está nos chamando para esse lugar de encontro com ele.
lembrar aquele lugar que Ele tocou você. Talvez um lugar onde você caiu e achou que o Senhor agora está com raiva de você. Ele quer te sentar nesse lugar e dizer assim: ei, tá tudo bem, eu amo você, eu amo você, não deixa isso te abalar, vem comigo. Ele levanta os caídos. Outra mensagem que, olhando para esse texto, ela nos proclama, ela é de que há uma nova vida, há uma nova criação. A gente sabe, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, amém por isso. Mas é o início de uma nova era. Jesus, ele foi morto na sexta-feira, no sexto dia. O sábado ele estava no seu descanso, morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Você se lembra que Gênesis foi criado 1, 2, 3, 4, 5, 6, a criação de Deus, e no sétimo ele descansou. Agora Jesus, ele está restaurando todas as coisas, novos céus e nova terra. Iniciou uma nova geração. Nós estamos agora já perto da consumação dos séculos. Nós estamos olhando aqui, nossos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Todo o cosmo, Cristo está operando, fazendo coisas grandiosas para completar. E lá em Apocalipse 21 vai dizer: vi novos céus e nova terra, e as coisas já são passadas, porque tudo se fez novo. Não haverá mais dor, não haverá tristeza, choro, pranto. Não. Essa é nessa era que nós estamos. Nós podemos até chorar. Mas Paulo vai dizer assim: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações não se compara com o eterno peso de glória, com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tem olhos para a eternidade. E ainda que o nosso homem exterior esteja a se desgastar, a se corromper, o nosso homem interior se renova e se fortalece dia após dia. É uma nova vida que foi iniciada na ressurreição de Jesus. Ele começou, por isso que no domingo, no dia do Senhor, nós vemos aqui, nós celebramos a ceia e nós declaramos a tua morte, Senhor, nós anunciamos a tua ressurreição, nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não para na cruz, é na vinda de Jesus. A passagem da ressurreição é de que a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Jesus venceu a morte. E John Owen, ele vai dizer: a morte da morte, na morte de Cristo. Ele venceu a morte. E Paulo, ele vai perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? Tragada foi a morte pela vida, a morte e ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte. E hoje esse poder da ressurreição também está disponível para nós. Para nós. Hoje nós precisamos matar o nosso ego, precisamos matar a nossa reputação, matar o nosso orgulho e experimentar o poder da ressurreição como pessoas humildes, como pessoas amorosas, cheias de compaixão, altruísta. Precisamos experimentar disso todo dia. A morte foi vencida. Então, quando nós colocamos essas mazelas diante do altar do sacrifício, o fogo vem, consome, mas também nos purifica e nos transforma. Gente, estava conversando com Morgana e me lembrei disso, Morgana. O Espírito Santo me lembrou. A gente falou sobre o altar, sobre o fogo, sobre o incenso ali. O fogo só desce quando tem sacrifício. Mas o sacrifício só pode ser oferecido em um altar restaurado. O altar está destruído. O altar está esquecido. A devoção, a santidade, a pureza,
o temor tá capenga, o Senhor está nos chamando a restaurar e colocar o sacrifício. Aí o fogo vem. Mas eu quero encerrar dizendo que por causa da ressurreição de Cristo, poder foi liberado sobre nós. Poder foi liberado sobre nós. Ele falou para aqueles discípulos, na verdade para Maria Madalena, ele diz assim: olha, fala para eles para ir lá para Galileia, que eu lá vou me encontrar com eles, já como havia dito. O que isso quer dizer? A Galileia foi o lugar onde o Espírito Santo caiu. A Galileia era um lugar comum. Deus está dizendo para mim e para você que agora que nós não tínhamos acesso, o véu foi rasgado, nós podemos nos encontrar com Ele em qualquer lugar. Não é só no templo, não é só no nosso quarto, no secreto, mas é no ordinário, é no dia a dia, é nas coisas comuns. Eu me encontro com Jesus escovando os dentes. Eu me encontro com Jesus tomando banho. E é impressionante que toda vez que eu tomo banho, Jesus, eu saio chorando. Porque eu saio do banho e ele diz assim: você é um mentiroso. Sabe por quê? Porque eu entro no banho falando assim: Senhor, aonde eu preciso ser lavado? E aquela água, no dia que eu estou tomando banho, Jesus, ele fala comigo: filho, você precisa cuidar da verdade, andar na verdade sempre, porque você é mentiroso. Ok, Jesus, é verdade. Jesus não mente, né? E aí Ele que fecha a nossa boca, Ele que nos guia toda a verdade, o Espírito Santo. A obra do Espírito é nos levar a toda verdade. Só que se eu não reconhecer que Cristo sabe que eu sou mentiroso, eu vou achar que eu não tenho problema com mentira. Eu tenho problema. É tão sério isso quando Jesus fala que eu não atendo nem mais os telefonemas daquela galera de telemarketing. A campainha às vezes tem algumas coisas para fazer propaganda, sabe por quê? A pessoa: Rafael está? Tá não, tá mentindo. Aí eu me escondo. Aí minha esposa chega para mim: vai atender não? Eu falei: o cara tá pedindo, como vai pedir alguma coisa aí. E eu não quero dizer que não tenho agora. Mas aí a gente é convencido e a gente ajuda. Mas isso mexe com você. Você precisa ouvir de Jesus. Esse é o discipulado de Jesus. Foi na Galileia. Foi no lugar mais simples. No lugar onde os olhos das pessoas não se encantavam, que Jesus liberou o poder. E ali os discípulos então foram empoderados para serem testemunhas. Sabe qual foi a mensagem que fez ele crer? Ele vê Jesus ressurreto. Ele saber que Jesus está voltando. E aí eles puderam morrer. O que tem sido tão forte e verdadeiro para você que te faria entregar a sua vida? Qual é a causa pelo qual você morre por ela? Se você se entregar por essa causa de Jesus, do seu retorno, você será empoderado com o poder do Espírito Santo. E quando você proclamar essa mensagem, Jesus está vivo, Ele vive, Ele reina, Ele está voltando. Milagres vão acontecer, pessoas irão se converter. Sabe por quê? Porque nós cremos sem incredulidade. Imagina você, e para concluir, quem aqui já comeu comida da Angola? Sei lá, não tem nenhum missionário, né? Amém. Achar um lugar assim é bem difícil. Eu nunca comi. Você acha que quando eu chegar para você e oferecer, fala assim: olha, gente, essa comida aqui, ó, ela é boa. Ela é boa. Experimente ela. A pessoa assim: mas tu já comeu? Não, nunca comi. Como é que você está dizendo que é boa?
Não, porque assim, ó, aqui a receita diz que tem isso, tem aquilo, tem esse tempero, né? Então, é bom. Parece que é bom. Come. Não quero não. É isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos apresentando um Jesus que nós nem sequer cremos mesmo. Se nós crêssemos, a nossa vida de oração seria diferente. A gente falou sobre aqueles muçulmanos. Charles Spurgeon, ele falou assim: se o homem tivesse o despertamento da importância e do poder da oração, ele não faria outra coisa a não ser orar. Gente, o maior poder está em a gente ser amigo de Deus e orar pelas coisas dele e ele responder. Tudo que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo hoje, agora, sabe por quê? É porque tem alguém orando. Eu não vou ficar de fora disso. Eu não quero ficar de fora disso. Porque ele disse: certamente, soberano, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, amigos, os profetas. Cadê os profetas de Deus aqui que vai ouvir o segredo do coração de Deus e proclamar? Deus tem algo novo para fazer aqui neste lugar. Deus tem algo novo para fazer na Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida. Mas cadê os amigos de Deus? Cadê aqueles que temem o Senhor de todo o coração, se colocam nesse lugar, ouvem a sua voz e são radicais em obedecer, que não flerta com o pecado, que não se amolda ao padrão do mundo? A graça de Deus, ela não é uma graça barata que apenas perdoa o pecado, mas ela é uma graça que ensina a viver em santidade. Cadê os amigos de Deus? As amigas de Deus? O Senhor tem algo novo para liberar sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E a primeira postura de posicionamento é se arrepender da incredulidade, é se arrepender de pecados, é se arrepender de viver uma vida encoberta com folhas de figueira. Precisamos andar na luz, precisamos andar diante dos irmãos como nós somos. Vulnerabilidade, confiança, integridade, lealdade. O Senhor está levantando um povo que parece com Ele. Parece com Ele. Se você quer fazer parte desse time de Jesus, no cumprimento da grande comissão em poder, se você deseja deixar de fora tudo aquilo que um dia te consumiu, vamos entregar ao Senhor para experimentar o poder da ressurreição. Foi isso que Paulo ele falou: eu quero experimentar o poder da ressurreição. Eu quero, por isso uma coisa eu faço, esquecendo minhas coisas que para trás ficam, eu prossigo para que estão adiante, eu avanço para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos apenas de uma coisa. Vamos abandonar tudo que tem impedido a nossa jornada com Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. Se você desejar isso, nós vamos adorar. E se você tiver alguma enfermidade, algum pedido de oração, algum pecado que você esteja lutando e queira confessar comigo, eu estou aqui na frente. Vamos adorar a Jesus. Fica de pé. Ser teu amigo, ser teu amigo, aquele que a luz venceu a morte, damos glória. Levanta, Jesus, um povo que olha em teus olhos e te ama. Aquele que venceu, a luz do mundo venceu.
a morte, e por Ele, para Ele damos glória. Vem, Senhor, habita esse lugar, da graça precisamos. Queremos ser teu amigo, pois eu sei que estás vivo. Ele ressuscitou. Queremos ser teu amigo, pois eu sei que estás vivo. Está sim. Ele ressuscitou. Queremos ser teu amigo, pois eu sei que estás vivo. Estás vivo. Ele ressuscitou. A luz do mundo ressuscitou. Queremos ser teu amigo, pois eu sei que estás vivo, Jesus. Ele ressuscitou. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Queremos ser teu amigo, Senhor. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Jesus é digno, vamos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Traz cura a esse lugar, traz cura a esse lugar, aos corações que se põem diante de ti, Senhor. Estás vestido do arco-íris, luzes do trovão, luzes e lâmpagos. Louvores, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente.
teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para nós, Jesus. Sim, e eu te adoro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, e Ele há de vir, Ele há de vir. Com a criação cantamos louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, você pode dizer isso? Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. O nome de Jesus é vida. Jesus, teu nome é força, é fôlego, misteriosa água viva, misteriosa. É você, Yeshua. Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era. Ele está voltando, Ele está voltando, o nosso justo juiz. Com a criação eu canto louvores, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Vamos cantar, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Acabou, minha gente. Não, não é isso pra mim não que eu fico. O perigo é eu ficar. Aleluia. O Santo está tocando aqui pessoas. Seja completamente sensível a isso. O Espírito Santo, Ele está fazendo de uma forma que é totalmente nova. Ele tá quebrando todos os nossos conceitos, todos os nossos paradigmas, todos os nossos achismos. Ele está fazendo de uma forma que é muito profunda. Talvez não vai haver aqueles sons ensurdecedores, mas Ele vai ser glorificado como alto louvor. Você vai perceber na sua vida, na sua nova forma de caminhar dia após dia, a obra gloriosa do Espírito Santo no seu coração. Esteja aberta a isso. Nunca perca a realidade de que Deus, Ele não para de trabalhar.
O guarda de Israel, ele não dorme. Os olhos dele não, em nenhum momento pisca sobre você. A obra do Espírito Santo, a ação no seu coração, ela não pode ser interrompida. Nada. Talvez você não esteja sentindo, mas isso não quer dizer que ele não está agindo. Talvez você não esteja percebendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nós só enxergamos aquilo que nós queremos. Mas as pessoas do seu lado vão perceber a obra de Deus na sua vida. E você vai glorificar a Jesus. Procure um irmão. Faça aliança com irmãos, com irmãs. Abra o seu coração e experimente o poder da comunhão do Espírito, transformando as coisas mais profundas, transformando o nosso caráter, quem somos, para sermos mais parecidos com Jesus. Não há outra forma. É na comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito não é a gente sair para comer pizza, por mais que seja legal. A comunhão do Espírito não é um discipulado em casa, por mais que possa haver. A comunhão do Espírito não é nem quando nos reunimos num PG, numa célula, que pode também acontecer. A comunhão do Espírito é um rio de vida que flui do coração de um irmão para o outro, quando nós nos abrimos completamente. Nós precisamos desentulhar os poços da nossa alma, para que o nosso irmão possa beber de Cristo que está em você e do Cristo que Ele pode te dar. E esses poços são entulhados com o nosso orgulho, com nossa reputação, com os nossos medos, com as nossas incredulidades, com os nossos receios, insegurança. Olha quanta coisa. Abra mão da sua reputação. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele abriu mão da reputação dele. Na cruz, Ele suportou toda a vergonha, toda a ignomínia, toda a acusação. Ele foi colocado pendurado no madeiro, completamente nu, sangrando pelo meu e pelo seu pecado. Então, que direito nós temos de não nos colocarmos diante da vergonha e exposto diante do nosso irmão para experimentar o poder da ressurreição? Ressurreição só é possível na comunhão do Espírito, quando desentulhamos esses poços, quando nos colocamos vulneráveis diante do irmão. Ah, mas o que ele vai achar? Não me importa. Eu quero ser curado. Não me importa, eu quero ser tocado. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ah, vamos lá, gente. É na fraqueza. Você quer ser tocado pelo poder de Deus? Você precisa reconhecer: eu sou fraco. Eu sou fraco, eu sou acabado. Eu sou falido. Eu sou pobre de espírito. E aí experimentaremos do poder de Deus. E aí Paulo termina esse texto de 2 Coríntios capítulo 12 dizendo: é por isso que eu tenho prazer nas minhas fraquezas. A gente não tem prazer nisso, gente. A gente tem prazer nas nossas conquistas. A gente tem prazer nos nossos títulos, nos nossos certificados, diplomas, da nossa empresa, dos nossos filhos, da onde eles alcançaram. A gente tem orgulho disso, a gente se gloria nisso. Mas a Bíblia diz que aquele que tiver que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí quando nós somos tocados, sabe o que vai acontecer? Oxe, onde é que eu sou fraco de novo? Eu para experimentar. Aonde é? Aonde é? É no meu orgulho? Senhor, eu sou orgulhoso. Toque, agora você é humilde. Senhor, e agora? Eu sou mentiroso. Toque, agora você não mente mais. Senhor, mas eu roubava. Toca, não rouba mais. É na fraqueza. É na fraqueza. E aí nós iremos nos gloriar do poder de Deus. E aí podemos descansar dizendo: a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. A graça que foi liberada por causa da sua ressurreição, que também nos garante ressurreição todos os dias. Amém, gente?
Amém. Glória a Deus. Vai falar de Jesus. Vamos estender as mãos. Amigo, esse pra tu. Ela é má. Não, tu tá desligando, aí tu não tá mentindo. Tá se livrando, fugindo da aparência do mal. Um presentinho nosso pra você. Jesus te abençoe. Vamos orar por Rafa. Jesus, muito obrigada pela vida de pastor Rafael. Muito obrigada, Jesus, pela vida do teu filho. Obrigada pelo que o Senhor fez nele e o que o Senhor continua fazendo. Nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Rafa continue crescendo no conhecimento do Senhor em profundidade. Dá a Rafa, Senhor, um coração humilde, um coração que teme ao Senhor. Que ele seja um homem, Senhor, que seja incansável em buscar a tua presença e andar em santidade, para que onde ele chegar, o teu nome seja glorificado, o teu reino seja estabelecido. Então somente porque a planta dos pés dele tocou, e é os teus próprios pés tocando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda a mente e o coração dele, Pai, em nome de Jesus. Libera sobre ele novos dons, armas espirituais. Abre a visão de Rafa, Pai, em nome de Jesus. Concede a ele visão de águia, Pai, visão de águia, a estratégia da águia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que ele não se limite àquilo que está diante dos olhos dele, mas ele deseje mais, muito mais. O cheiro de sangue de Jesus seja esse, Senhor, que seja exalado de Rafa por onde ele andar. E todas as obras a quais ele tocar a mão, guiada pelo Senhor, o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo o meu irmão, Senhor. Peço que o Senhor guarde ele na estrada. Tu vai viajar agora, né? E o irmão também. Carlinhos também vai viajar. Que o Senhor proteja os meus irmãos. Que eles sejam boca, a tua boca profética, alinhando corações, liberando vida pelo poder de Deus. E que eles voltem em segurança, Senhor. Enquanto eles estiverem, Senhor, realizando a tua obra, a casa dele, tudo aquilo que leva o nome dele, Senhor, esteja debaixo da tua proteção. Que eles possam experimentar em profundidade a tua graça nesse final de semana. E se alegrar com aquilo que eles vão contemplar com os olhos deles, que o Senhor vai fazer através dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ó, quem é da escola? Segunda tem mais, né? Segunda é com ele.